Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, estamos agora na nossa nova semana de aulas à distância e eu selecionei um conteúdo que é bastante interessante para a gente discutir. Eu acho que está muito atual esse assunto que eu selecionei. Eu mudei, eu fiz um planejamento, obviamente, eu tinha um planejamento para esse ano e esse planejamento ele foi mudado por razões óbvias, vocês vão entender. Tem um assunto muito atual acontecendo, que é por que o álcool tem um combate tão eficaz contra os vírus em geral. Não precisa ser exatamente o coronavírus. Por que ele tem um combate tão eficaz? E por que além do álcool, o sabão também, ou alguns produtos de limpeza, tem um resultado tão eficaz para o combate ao vírus, aos vírus em geral? E agora está muito acentuada essa discussão porque com essa questão de ter acabado o álcool gel, ficou muito evidenciada a necessidade da gente ter um plano B, né? O que a gente vai fazer? Vamos usar álcool líquido, álcool puro? Ele faz bem? Não faz bem? Ele é recomendado? Não é recomendado? Eu ponho um produto de... O que eu faço, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu já adianto que foge um pouco do assunto da aula de hoje, mas eu já adianto que o álcool puro ele não é recomendado, por uma simples razão. O álcool puro, ele há uns anos atrás, ele era comercializado com certa tranquilidade nos mercados pelo Brasil. E o que acontecia? O número de pessoas, principalmente de crianças queimadas, era enorme por acidente doméstico. Você tinha ali 1 litro ou 900 ml, enfim, de álcool a 95, 96, 97% de pureza, e aquilo pegava fogo. Aquilo era frequente, uma criança estar mexendo na cozinha onde tem fogo e aí derramar no próprio corpo. Como ele era um álcool líquido e não em gel, ele derramava no corpo e ele encharcava o corpo da pessoa. O álcool gel é diferente, quando ele cai na pessoa, ele bate e cai. Ele suja um pouquinho, mas ele bate e cai. Além disso, o álcool gel não tem uma porcentagem que seja significativa para pegar fogo numa quantidade que machuque a pessoa. Então, de um tempo para cá foi proibido o uso do álcool líquido nessa porcentagem por questões de segurança, né? E ele não é recomendado. Depois eu vou discutir quando a gente estiver discutindo a química propriamente dita, tá? Bom, mas para isso vocês vão ver eu olhar de vez em quando aqui no computador, porque tem uma colinha para eu não perder o fio da meada, já que eu não tenho a lousa, né? Eu tenho a colinha. Então nós vamos discutir esse adiantamento da matéria. Nós vamos discutir as forças intermoleculares, a polaridade das moléculas. Obviamente que para discutir a polaridade das moléculas, nós precisaríamos discutir as moléculas. E para discutir as moléculas, eu precisaria conversar com vocês um pouco sobre, por exemplo, ligações químicas, ligações covalentes, ligações iônicas. Nós vamos conversar sobre isso, nós vamos aprender sobre tudo isso. Nosso próximo assunto, por exemplo, era sobre tabela periódica, para a gente falar entre outras coisas, de eletronegatividade, que é um assunto muito forte nesse assunto que eu vou falar agora, de forças intermoleculares. Então eu vou, partindo do pressuposto que eu não discuti alguns assuntos, eu vou trazer esse assunto, eu vou trazer o assunto forças intermoleculares e polaridades de moléculas, levando em consideração que vocês não sabem algumas coisas, não tem problema nenhum, e aí quando nós voltarmos no assunto, a gente une os dois assuntos. Mas ao final desse nosso bate-papo, eu espero que você entenda por qual razão
o álcool 70%, e não só o álcool 70%, mas também o sabão e os produtos de limpeza, em geral, combatem de forma eficaz os vírus em geral e em específico o coronavírus. Então, para começar, a gente precisa entender que as moléculas elas podem adquirir uma carga, um grau de polaridade em si. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo da molécula da água. Dá uma olhadinha na molécula da água. Inicialmente a gente imagina que a molécula seja uma molécula linear, mas ela não é uma molécula linear. A água é uma molécula angular. E o oxigênio, como a gente vai estudar isso ainda em tabela periódica, o oxigênio ele tem uma tendência de atrair as nuvens de elétrons, os elétrons que acontecem numa ligação química, e aí está acontecendo uma ligação química entre o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa nuvem de elétrons ela está deslocada para o oxigênio. Elétrons têm cargas negativas. Então, veja bem, se elétron tem carga negativa e esse elétron está deslocado para o oxigênio, a molécula de água ela acaba tendo uma carga negativa, uma região negativa nessa região onde a nuvem eletrônica fica deslocada. E, portanto, isso é próximo do oxigênio. E, portanto, na região próxima dos hidrogênios, ela tem uma região positiva. Então, olha que coisa interessante. A molécula de água é uma molécula que ela tem pequenos polos, cargas positivas e negativas. E isso altera significativamente o comportamento da água, seja a sua solubilidade, seja o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, seja a sua densidade em determinadas temperaturas. Então, eu ouso dizer, e aí um dia eu vou explicar isso com mais calma para vocês, mas se não fosse isso, não haveria água, não haveria vida no planeta Terra. Só para você ter uma ideia da importância que é a molécula da água ser em forma de um ângulo. Nós vamos discutir exatamente qual é esse ângulo e por que esse ângulo é formado, tá? Isso a gente vai aprofundar, mas para o momento não é preciso. Bom, então nós dizemos que a molécula de água é uma molécula polar, porque ela tem polos. Nem todas as moléculas são polares. Muitas moléculas elas não criam esse desequilíbrio na nuvem eletrônica. O que acontece? Elas ficam sem polos. Os elétrons eles ficam todos distribuídos de forma igual, de forma equitativa na molécula. O que acontece? A molécula ficando sem polos, nós denominamos uma molécula apolar. E aí é que começam uma série de fenômenos interessantes. Só com essa informação, com essas duas informações, a gente consegue discutir uma série de fenômenos interessantes. Primeiro, você já viu, pensa numa molécula de água, aliás, pensa num copo com água ou num becker com água, como que essas moléculas de água estão interagindo entre si. Dá uma olhada nesse desenho, nessa figura. Perceba que essas moléculas elas têm uma atração entre si e na superfície se aparece uma tensão. Olha que grave esse nome. Na superfície cria-se uma tensão. Você percebe que tá redondinho? Daqui a pouco a gente vai ver uma outra imagem muito interessante. Isso não acontece só com a água. Eu vou colocar uma outra molécula. Você não precisava saber qual é essa molécula, mas eu vou te trazer como forma de curiosidade. A água com álcool, dá uma olhada. A água com álcool, essa molécula que tem os carbonos com hidrogênios e tem o oxigênio vermelhinho ligado ao hidrogênio, é a molécula do etanol, álcool etílico. E essa molécula, é como se tivesse água com álcool. Por exemplo, o álcool 70% tem água e álcool, ou álcool e água. Álcool em maior quantidade, né? Como que a água e o álcool estão ali dentro? Eles interagem entre si. E o oxigênio, que tem uma carguinha negativa, um polo negativo, está atraindo
o polo positivo da molécula do etanol. E isso é tão interessante que se você colocar 50 ml de álcool e 50 ml de água, misturar, não vai dar 100 ml de mistura. Porque como eles interagem, como eles têm uma atração entre si, eles mudam o distanciamento entre as moléculas e muda a densidade, muda o volume. Então, 50 ml, a soma de 50 ml de cada um não dá 100 ml, dá um pouquinho menos que 100 ml. Bom, continuando, olha uma outra coisa interessante decorrente dessa informação. As moléculas de água se atraem fortemente, né? Só para você ter uma ideia, tem um nome específico, chama-se ligação de hidrogênio. Antigamente, você pode até ver, se a gente for fazer algum exercício de vestibular mais antigo, era chamado de ponte de hidrogênio. Hoje o nome mais atual é reconhecido pela União Internacional de Química Pura e Aplicada como ligação de hidrogênio. É considerado como ligação química, de tão forte que é. Essa ligação de hidrogênio, quando a água está no estado líquido, dá uma olhada como ela se comporta. O que vocês estão vendo aí são 5 moléculas de água. Uma molécula de água central, e aí você tem os polos negativo, o negativo do lado do oxigênio e o positivo. Os dois polos, eles estão interagindo com os outros polos das outras moléculas de água, de tal forma que elas o tempo todo estão lá se atraindo umas com as outras, né? A molécula de água, ela tem esse formato tetraédrico. Aliás, não a molécula, a composição das moléculas da água tem esse formato tetraédrico. Agora, nós sabemos que a água, quando ela chega a 4 graus Celsius, ela começa a se comportar de uma forma diferente. E quando ela chega a 0 graus Celsius, eu acho que todos vocês já passaram por uma situação dessa de colocar um refrigerante, um suco no freezer, e aí quando você vai ver, a garrafa está quebrada. Expandiu a água dentro do recipiente. Por quê? Né? Ou alguém já perguntou, por que o gelo boia? Aí você fala, porque o gelo ocupa mais espaço. Mas espera aí, se eu pegar 100 gramas de gelo e 100 gramas de água, o gelo ocupa mais espaço, por quê? Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem, ela mostra como que é o arranjo das moléculas de água no estado sólido. A anterior estava mostrando no estado líquido. Quando a molécula de água começa a se solidificar, ela fica nesse estado. Olha que interessante. E acaba formando essa imagem que você está vendo agora, né? Que acabou ficando como um símbolo aí do gelo, né? Então, repare como esse formato hexagonal, ele é um formato que ocupa mais espaço que o formato tetraédrico. É por isso que o gelo, ele ocupa mais espaço do que a água no estado líquido, e é por isso que o gelo, 100 gramas de água no estado sólido, ocupa um volume maior do que 100 gramas de água no estado líquido, portanto uma densidade menor, portanto, por isso que o gelo boia. Então, uma outra coisa que eu estou dizendo para vocês que acontece em função dessas carguinhas que são criadas na água. Olha essa outra imagem. É possível que a água forme essa gotinha, e ela está totalmente esférica. Ela só é possível estar desse jeito porque elas estão se atraindo demais. Então esse formato esférico, imagina todas as moléculas se atraindo umas às outras como se fossem pequenos ímãs, e essa atração faz com que ela tenha esse formato. É muito, muito bonita essa imagem. Voltando lá àquela imagem lá do começo, né? Essa que você está vendo agora, que as moléculas na superfície criam uma tensão, uma atração entre si.
E essa tensão nós chamamos de tensão superficial. Dá uma olhada o que acontece com esse inseto. Será que é um inseto? Eu estou com medo de... Se não for, peço desculpas aos professores de biologia e à ciência por estar me referindo a esse animalzinho aí de forma equivocada. Mas olha só, ele está pisando na água e ele não está afundando. Repara que ele está até causando está amassando, vamos dizer assim, a água, mas a água não está rompendo, parece ter uma película. Essa película é em função da tensão superficial. A água está tão atraída, mas tão atraída, que esse inseto ele não tem condições de romper essa superfície. Depois eu vou até ensinar, obviamente que ninguém vai fazer, é uma forma científica de falar o que poderia ser feito para esse inseto cair, né? Olha uma aranha, um aracnídeo também na água, né? Olha agora olha este copo de água, que interessante. Olha aquele desenho inicial. Vocês já viram isso na vida, né? Já brincaram, já fizeram isso. A água, você consegue colocar num copo de água um pouco a mais do que o copo suporta. Por quê? Justamente por causa da tensão superficial. A água, ela não escorre, ela não escorre imediatamente. Pelo fato de haver uma atração na superfície, uma tensão nessa superfície, uma tensão superficial, existe essa casquinha, essa película, estou colocando entre aspas só para vocês entenderem, que é criada nessa região e que evita, que não permite que a água caia. Obviamente que se eu continuar pingando gotinhas de água nesse copo, a água vai cair, né? Muito bem. Então eu falei um pouquinho da atração intermolecular. Inclusive tem uma coisa muito interessante, e eu falei já algumas vezes para vocês que eu diria qual é a semelhança entre um bife bem frito e um espelho anti-embaçante, né? Só que eu não vou falar dessa vez ainda não, viu? Eu vou deixar para aula do final do segundo trimestre, quando a gente estiver aí juntinhos, para explicar isso com mais profundidade, tá? Tem mais um monte de coisas bacanas aí para falar. Por que quando eu aliso o cabelo, e aí depois eu molho o cabelo, o alisamento se desfaz? Tem tudo a ver com a atração intermolecular. Por exemplo, né? Por que quando eu abro um saco de pão e deixo o saco de pão aberto, o pão fica duro? E aí eu abro um saco de bolacha e deixo a bolacha aberta, ou o biscoito, como queira, o biscoito ou a bolacha ficam moles. Por quê? Tem a ver com a atração intermolecular. Eu vou deixar esse gostinho de quero mais para mais para frente, porque a gente vai voltar agora para discutir a questão do vírus, né? A gente não pode perder, tudo isso que eu estou falando é para dar condições da gente entender a tal questão de por que o álcool e por que o sabão, o detergente, os produtos de limpeza em geral atacam de forma eficaz o vírus, o coronavírus e os outros vírus em geral, né? O que acontece? Eu falei da polaridade das moléculas, né? Tem uma outra característica, outra consequência das moléculas serem polares, ou seja, serem apolares, que é a solubilidade. O que faz as substâncias serem solúveis ou não serem solúveis entre si? O que a gente popularmente fala, isso aqui se mistura nisso, né? Óleo se mistura água, né? O termo técnico o óleo é miscível à água, pelo fato de serem dois líquidos, né? O que faz as substâncias serem miscíveis ou serem solúveis entre si? É a polaridade delas, se elas são polares ou não são polares. E aí, a regra geral
semelhante dissolve semelhante. Ou, se preferir, substâncias polares dissolvem substâncias polares, substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. E aí, você, só com isso, você já consegue começar a brincar, porque você sabe que a molécula é polar. Pronto. Então, a partir disso, você já consegue imaginar, bom, polar dissolve polar. Quando você está... Vamos imaginar um fim de um churrasco, aquela tábua de carne que tem um monte de gordura, tira aqueles pedacinhos de gordura, tira e passa a mão na tábua assim, ó, passa assim, ó, faz assim, ó, esfrega a mão na tábua, faz assim, ó. Agora você tem a incumbência de lavar essa mão toda engordurada. Você simplesmente colocar a mão embaixo da água, vai lavar? Não. Por quê? Porque a água e aquela gordura não são solúveis. Portanto, a gordura, ela não é polar. A gordura é apolar. A gordura, ela tem uma característica, e isso de forma geral, você já pode até, já vou adiantar, mas a gente vai voltar no segundo trimestre para ver isso com profundidade, tá? Mas eu já vou adiantar que quando você olha para uma molécula grande e tem muito carbono e hidrogênio e não tem oxigênio ligado a hidrogênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, o que acontece? Nessa molécula, quando só tem carbono e hidrogênio, muito carbono e hidrogênio, essa molécula é uma molécula provavelmente apolar. E é justamente a característica do óleo, a característica da gasolina, da característica do querosene, dos combustíveis fósseis em geral. Ou seja, eles não são solúveis em água. O óleo de cozinha, por exemplo, ele não é solúvel em água. A gordura lá da picanha não é solúvel em água e, portanto, não se solubiliza na água. Eu não consigo lavar a minha mão somente com água. Eu preciso de mais alguma coisa para solubilizar, para dissolver aquela gordura. Por quê? Polar, a água. No apolar, gordura não se dissolvem, não se solubilizam, não são solúveis entre si, tá? Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Já dá pra gente, se eu perguntar para vocês assim, o álcool é uma molécula polar ou apolar? É fácil. Poxa, o álcool é uma molécula polar. Em bebidas alcoólicas, tem o álcool lá dissolvido. Ele se dissolve com muita facilidade. O álcool esse de limpar a mão, né, o 70%, o 40%, enfim, ele tem água. E se ele tem água e você não está vendo nenhuma separação, não tem duas fases, nessa mistura, é porque ele é uma mistura homogênea. Eles são substâncias solúveis entre si. Portanto, se a água é polar, o álcool também é polar. Muito bem. Então a gente está chegando no ponto onde eu gostaria de chegar. O que você pôs na mão para limpar essa gordura toda que estava na tábua de carne? Tinha detergente ali, tinha um sabão ali. Eu vou misturar sabão e detergente, eles não são a mesma coisa, tá? Mas é só conceitualmente para entender. Eu peguei um pedaço de sabão, esfreguei na mão, esfreguei, pus embaixo da água e aí a água levou embora. Opa! Então o sabão conseguiu tirar a gordura da água, da mão. Então, peraí, a água é polar. A gordura é apolar, então não solubilizam. Então a água não vai lavar bem a gordura. Mas quando eu pus o sabão limpou a minha gordura. Então o sabão é apolar? Peraí, mas o sabão também não se solubiliza na água? Dá uma olhada nessa molécula, olha que interessante. Essa é uma molécula do sabão. Olha que interessante, tem uma parte dela que tem um monte de carbono, hidrogênio. Essa parte que tem um monte de carbono e hidrogênio é justamente a parte apolar da molécula. E essa outra parte da molécula, essa parte que tem o C, aí dois tracinhos O, simbolizando uma ligação dupla. Vamos ver isso aí com calma mais para frente.
E aí um tracinho para baixo, simbolizando uma ligação simples. O negativo, Na positivo. Isso que vocês estão vendo, gente, é uma parte polar, tem polos. Ou seja, gente, o sabão, ele tem a possibilidade, a característica de ter na mesma molécula uma parte apolar e uma parte polar. Ele faz os dois ao mesmo tempo. E aí, assim também são os álcoois, e é o caso do... Tem inúmeras substâncias que são desse jeito. E o que faz então o sabão? Olha que interessante. O sabão ele vai lá e consegue dissolver a gordura que estava lá na sua mão, que você sujou toda a sua mão, ele dissolve pela parte apolar da molécula. E aí ela está toda dissolvida na sua mão, já tirou da sua mão a gordura, só que ainda está lá. E ela precisa ir embora. Quando você joga a água arrasta via aquela parte polar. Então o sabão ele consegue se dissolver tanto na água, que é polar, como na gordura, que é apolar. Muito bem. Então nós temos moléculas que são polares, que se dissolvem em moléculas polares. Temos moléculas que são apolares, que se dissolvem em moléculas apolares. E temos moléculas que têm as duas características, que são polares e apolares na mesma molécula. E essas moléculas são usadas muitas vezes para limpeza, né? Detergente é assim. Produtos de limpeza, muitos produtos de limpeza são desse jeito, tem moléculas em formato de sabão, desse jeitão, e alguns produtos de limpeza têm moléculas que são apolares, simplesmente apolares, que servem para dissolver aquela gordura lá que tem quando suja muito fogão, tem alguma coisa muito engordurada, sobretudo na cozinha costuma ser muito engordurada por conta de comida, enfim, então precisa de alguma coisa que seja que dissolva muito a gordura, algo que seja muito apolar, tá? Então produtos de limpeza costumam ser com esse jeitão, com essa característica. E aí então chegamos no nosso querido no bom sentido, né? Jeito elegante de dizer, mas no coronavírus. O coronavírus, dá uma olhada, ele tem, qual é a característica dele? O que são vírus? Vírus são formados por um material genético protegido, ele tem um material genético e ele é protegido, esse material genético que é uma proteína, e eles são protegidos por uma parte gordurosa, um lipídio, vamos dizer assim, é uma parte gordurosa, vamos simplificar. Tudo isso a gente vai estudar em bioquímica, vocês vão estudar em breve em biologia, inclusive a formação do DNA tem interações intermoleculares, ligações de hidrogênio, a gente vai voltar a discutir isso aí, é muito interessante, não existiria vida se não fossem as interações intermoleculares. E aí o que acontece? Então nós temos o vírus com uma camadinha do material genético e protegendo essa camada, uma camada de lipídio, né? E aí o lipo, né? Lipo vem de gordura, né? Eu vou fazer uma lipo. Uma pessoa que vai fazer uma lipo vai fazer o quê? Vai tirar a gordura, né? Lipídio é uma parte gordurosa do vírus. E aí o que acontece? Quando nós temos um vírus numa superfície e esse vírus ele entra em contato com algo que dissolva essa camada de gordura, de lipídios, o vírus ele perde sua função. Simplesmente ele perde sua função. Ele só vai conseguir ter alguma função, ele só vai conseguir ser valente dentro de uma célula, dentro de um hospedeiro. Ele fora do hospedeiro, então ele, sei lá, em cima de uma carteira, em cima de uma mesa, enfim, numa maçaneta, ele está ali numa gotinha de saliva, de mucosa nasal,
e está esperando para poder entrar no corpo de alguém. Nós temos uma estrutura de proteção, que é a nossa pele, muito forte, né? Ele só vai entrar se for pela boca, pelo nariz, pelos olhos, e aí, ou por um machucado, né? Não sei se é possível, mas pela boca, pelo nariz, pelo olho, certamente. E aí, se nós colocarmos nessa maçaneta, por exemplo, de uma porta, que tem a gotinha, que tem o vírus, nós colocarmos um produto de limpeza que seja, que dissolva gordura, ou o álcool que dissolva gordura, o que vai acontecer? Essa proteção do vírus vai se dissolver e o vírus vai perder o seu efeito. Então é exatamente assim que todos esses produtos funcionam. Por que o álcool precisa ser 70%? Ele não pode ser menos nem mais. Ele não pode ser mais, uma parte eu já falei, por uma questão de segurança, porque o álcool líquido acima de 70% ele corre o risco de cair em cima da pessoa e pegar fogo, né? Então não é bem-vindo. E também ele vaporiza com uma velocidade muito grande, então fica pouco tempo o contato do álcool com a camada lipídica do vírus. E para baixo, ou seja, com porcentagens abaixo de 70%, também não é interessante. Por quê? Porque está com uma quantidade abaixo de um material desidratante. O álcool é um material desidratante. O álcool é o que vai agir na região que vai reagir na região da gordura, né? E então, por quê? Porque é uma quantidade abaixo do que precisa para dissolver a parte lipídica do vírus. Então, não é uma quantidade suficiente. A partir de pesquisas, eles perceberam que a curva ideal, o ponto ideal, é o ponto de 70%. Não tem álcool? Pode usar um produto de limpeza que é perfeitamente possível, né? Um produto desse de limpeza pesada, de limpar fogão, etc. Ele age com tranquilidade, ele mata os vírus com certa... mata os vírus é até polêmico falar, né? Porque é discutível o assunto, mas ele impede que o vírus continue aquilo que está programado, né? Então é isso. A polaridade de moléculas depende da característica da molécula. Isso é uma coisa que a gente não discutiu. Nós não discutimos por que uma molécula ela tem ângulo ou não tem ângulo. Nós não discutimos quais são os formatos das moléculas. Tudo isso a gente vai discutir presencialmente. Eu preciso mostrar desenhos para vocês. É uma outra discussão que não depende. Eu trouxe 4 exercícios muito bacana para vocês, que não depende dessa base para vocês fazerem. É bem bacana, vocês vão perceber que vocês vão enxergar as coisas de forma diferente daí para frente, porque vocês vão falar, por que isso aqui dissolve, por que não dissolve? Se isso dissolve, então aquilo não dissolve. Vocês vão perceber que mesmo no dia a dia é bacana ter esse conteúdo de química, tá? E aí, na próxima aula, a gente aprofunda um pouco esse conteúdo, tá? Esse conteúdo ele é bastante rico, ele vai assim, vai muito longe, tem muitas coisas ainda a serem faladas. Eu não falei, por exemplo, do ponto de ebulição das substâncias. O ponto de ebulição é influenciado pela polaridade das moléculas, mas eu fui no foco só para vocês entenderem por que o álcool e os produtos de limpeza conseguem se dissolver e neutralizar a ação de um vírus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Estou morrendo de saudade, e façam agora os exercícios. Eu vou estar no fórum esperando para qualquer dúvida que vocês tenham. Estou à disposição. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um abraço.